Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína. Vamos fazer hoje a análise do pós-jogo Vasco Sport. Então, pessoal, nesse jogo, né, a gente tá aí alegre, né, feliz com essa vitória do Vascão. Eu esperei um pouco, eu tava analisando se eu ia fazer um jogo, uma análise pós-jogo, logo ali após a vitória, mas eu preferi esperar para fazer hoje, para baixar um pouco a adrenalina, baixar um pouco o ânimo, para avaliar mais friamente esse jogo, né? É claro que a gente fica muito feliz aí, né, de ver o Vasco conquistando mais 3 pontos no campeonato, foi importante, o objetivo foi cumprido, né? Mas eu vi também algumas análises, algumas críticas do pessoal falando, o torcedor do Vasco, uma parte da torcida do Vasco não ficou feliz com o resultado, uma parte da torcida do Vasco tá esperando o quê? Né? É isso aí, tem que vibrar. Cara, a gente tem que ficar feliz, tem que ficar alegre sim com a vitória, comemorar a vitória, mas a gente tem que entender que o Vasco não jogou bem. O Vasco do Carille não jogou bem mais uma vez. Né? Mais uma vez, no momento, o pior momento do jogo pro Vasco foi onde o Vasco conseguiu achar o gol. Né? E, claro, a gente analisando uma partida, nem todas as partidas o Vasco, um time vai jogar bonito e vai ganhar. Então, assim, a gente tem que analisar que realmente há momentos e partidas que o time vai jogar mal, mas vai vencer. Né? Só que aqui entra em uma questão de histórico. Né? Não é uma questão que o Vasco fez uma partida ruim, ele vinha de partidas boas. O Vasco vem de partidas ruins. Vem de partidas em que ele até produz e não consegue efetivar em gol. Né? Então, assim, o Vasco ontem, em diversos momentos, foi dominado pelo Sport. Um Sport muito organizado, realmente muito disciplinado, a gente pôde perceber. Né? Um Sport que, na verdade, se a gente for botar na balança no primeiro tempo, talvez o Sport merecia sair ganhando de 1-0, tá? Pelas oportunidades, pelo volume de jogo que o Sport apresentou e pelo domínio que o Sport exerceu sobre o Vasco em vários momentos no primeiro tempo. Então, mas aí o Vasco acha, né, o gol, né, ali com o Verratti, né, cara, e foi uma troca de passes ali muito boa, Garré para Coutinho, Coutinho para Verratti. Então, assim, o Vasco conseguiu exercer 1-0 pela efetividade pela efetividade do Verratti, efetividade do Coutinho. Né? O Garré ali a gente consegue perceber que ainda não dá para o Garré assim, ser o titular absoluto. Eu sei que o Carille tá dando várias chances para ele, mas, cara, o Adson estando 100% em sua condição física, não tem como o Garré ser titular, tem que ser o Adson. E eu imagino realmente o Adson jogando ali com o Coutinho, cara, vai dar uma liga muito boa, porque só aquele trechinho que o Coutinho já estava cansado com ele e o Adson, já deu bom ali no segundo tempo, entendeu? Então, antes do Coutinho sair. Então, assim, a gente tem que analisar que o Vasco não jogou bem. O Vasco não jogou bem, o Vasco conseguiu os resultados. O segundo gol ali do Verratti, a meu ver, foi falta, tá? Foi falta, mas o juiz não deu, culpa não é do Vasco. Aí é o juiz que, né, o Vasco não tem nada a ver com isso. E o terceiro gol do Ryan é brilhante, cara. O terceiro gol do Ryan, na característica do Ryan, que é a velocidade, ele não é centroavante, né? Muita gente pede ele no lugar do Verratti. Cara, o Ryan não é centroavante. Ele pode ser grande, ele pode ser alto, mas ele não é centroavante, cara. O Ryan é isso aí que a gente viu ontem. Pela ponta, velocidade, botou na frente, o cara dificilmente vai pegar. Ainda mais um cara no segundo tempo que vai estar cansado. Um lateral, um zagueiro que vai estar cansado, não vai pegar o Ryan, cara. Não vai. Então, assim, o Ryan se torna uma arma muito poderosa para esses momentos de jogo, entendeu? Para esses momentos de jogo. Já que o Carille ele não quer jogar com dois atacantes, né? Não quer botar os dois na área, né? O Ryan e o Verratti. Então, nessa abordagem que o Ryan jogou ontem, né? Ficou bem claro que o Carille quer fazer. Né? Na coletiva de imprensa, né, o Carille, eu acho que ele, eu não sei se ele realmente se tocou da besteira que ele falou, ele elogiou a torcida, falou que nós somos o 12º jogador, né, então falou as verdades, mas
é necessário que ele saiba falar melhor. Ele não tem muito trato para falar com torcida e talvez as pessoas que estejam no Vasco possam ajudá-lo nisso, cara. Porque assim, ontem não teve São Januário com público alto. Claro, assim, lotado, né? Tivemos 15 mil torcedores. Né? Não foi 19, não foi 18, né? Não foi estourando. Claro, existem outras ocasiões, o jogo ser 9 horas, 9 e meia da noite, o jogo ser R$ 120 o ingresso, né? Então, assim, preços bem elevados. Então, assim, tudo isso influencia também, né? Mas a fala do Carille também tem uma influência, né? Querendo ou não, tem uma influência também. Então, assim, é uma belíssima homenagem ao Roberto, né? Hoje, domingo, ele faria 71 anos, né? Então, uma linda homenagem que o Vasco fez ao Roberto, a torcida cantando, né? Foi muito bonito. Homenagem ao Verratti também, né? O maior artilheiro do século XXI, agora com mais 2 gols anotados, né? Se não me engano, 46 gols. E que ele aumente esse número aí cada vez mais pra gente também, né? Quanto mais gols ele fizer, mais chance da gente ganhar as partidas e, quem sabe, aí, disputar algum título. A meu ver, o Vasco hoje, mesmo com a vitória e tudo mais, o Vasco hoje, um título que talvez ele consiga disputar para chegar numa final, para disputar uma final, seja a Sul-Americana. A Copa do Brasil vai depender muito do chaveamento, quem o Vasco vai encontrar, quem o Vasco vai pegar, mas eu vejo hoje a Sul-Americana como uma meta que pode ser alcançável, né? A gente tem que ver quais times da Libertadores também vão entrar, né, para a Sul-Americana, que vão ser eliminados da Libertadores, e para a gente ter uma análise aí realmente se o Vasco tem uma chance. Né? Um outro ponto que talvez seja importante a gente lembrar também, o Carille deveria fazer talvez até um meia-culpa e voltar atrás, cara. Tudo bem, a janela já fechou, já era. Um abraço. Mas ele falou que o elenco não precisava de reforço. E depois em coletivo ele fala que tem que rodar o elenco, tem que rodar, porque o time titular não vai aguentar todas as partidas. Então assim, você tem 3 competições, e aí você fala que o elenco está bom, mas que o elenco é insuficiente para jogar, vai rodar muito esse elenco, e você não quer mais jogadores para você rodar esse elenco. Eu não entendi muito bem isso que o Carille, a cabeça do Carille eu não entendi muito bem, né? Para mim, quanto mais jogadores de qualidade você tiver, mais fácil você vai rodar esse elenco e menos chance de você perder a qualidade técnica desse elenco. Né? Mas o Carille acha que não. O Carille acha que tá bom o elenco, né? Não precisava de reforço e aconteceu isso. Não. Então só vamos talvez ter reforço na janela do meio do ano, ali, né? Outro ponto também é a solução, né? O pessoal tá falando aí, essa vitória deu uma tranquilidade pro Carille, né? Mas se o Vasco também não desempenhar contra o Ceará, ele volta pra corda bamba, tá? Porque assim, clássico contra o Flamengo, clássico é clássico, cara. A não ser que ele tome um 6-1 de novo, uma goleada, não creio que se ele, né, ele perder no jogo, ele vai cair por conta disso. Porque é um resultado difícil, é um resultado que, se o Vasco ganha esse jogo, é um fator bom pro Carille, né? É um fator que a gente não esperava, né? O Vasco ganhando do Flamengo, pela diferença de elenco que a gente tem. Mas a questão é que ele tem que desempenhar contra o Ceará. Ele tem que desempenhar na Sul-Americana. Né? Então a gente vai ter aí agora, se não me engano, contra o Lanús, próximo jogo da Sul-Americana. Depois o Porto Cabejo de novo, só que lá, né? Então assim, o Vasco tem que desempenhar. O Vasco tem que desempenhar. Isso é o principal. A defesa precisa. O cara tem que fazer a defesa como ele fez nos outros times. Ela tem que ser uma defesa equilibrada. Ontem o Vasco só não tomou gol mesmo por criação do esporte porque falta qualidade técnica ao esporte, cara. Falta qualidade técnica ao esporte. Porque a defesa, por diversos momentos, se atrapalhou. Diversos momentos. O Lucas Freitas, nossa, cara. Diversos momentos ele estava bem atrapalhado, bem nervoso. Dá pra perceber que ele estava bem nervoso. Mas, assim, entra a questão, né? Não vamos ter mais o Lemos por um tempo aí. Constataram uma lesão forte, então vai ser ele e o Oliveira. E aí? Né? Será que não precisava reforçar a zaga? Né? Contratar um zagueiro um pouco melhor que eles dois? Né? Vendo o Lemos ali para questões de lesão. É uma temporada com 3, né, competições.
enfim, não quiseram contratar, acharam que estava bom. Agora vamos aí de Lucas Oliveira e Lucas Freitas, os dois, ou os garotos da base, né? Que eu acho mais difícil. O cara, eu acho que ele não vai usar os garotos da zaga da base no time titular. Não vai. Eu acho muito difícil até mesmo eles irem sendo relacionados assim constantemente. Eu acho que vai ser complicado e a gente vai com essa zaga aí mesmo e torcer pro João Vitor não dar os lampejos dele de maluco e do nada o cara entregar uma bola, o cara não conseguir marcar, escorregar, enfim. Né? Ontem o João Vitor teve até uma partida mais sólida, né? O ponto negativo foi o Lucas, mas a gente vê que o Vasco ele tem um sistema muito frágil, né? Ele tem um sistema frágil de defesa. O Vasco não tem uma defesa sólida. Ah, Léo, mas tomou um gol e foi um gol contra. E digo, repito, porque o Sport não tem uma qualidade técnica alta. Se fosse outro time com jogadores com uma qualidade técnica um pouco mais elevada, o Vasco tinha tomado os 2 gols, cara. Entendeu? O Vasco tinha tomado pelo menos os 2 gols. Beleza, fez 3, show de bola. Se fosse 3-2, tranquilo. Mas assim, é um risco. Em uma partida que o Vasco não faça 3 gols, tomar 2, pode ser provavelmente a nossa derrota. Então assim, cara, ele precisa reforçar essa zaga, precisa juntar, né? Ele até pede bastante no campo, né? Pra defesa sair, pra defesa avançar. E os caras não saem muitas vezes, né? Às vezes ficam mais ali para trás, então ele tem que bater na tecla com isso. O Ceará não é um time fácil, né? O próximo adversário é um time que é perigoso, vem jogando bem. Por incrível que pareça, o Pedro Raul está fazendo gol, né? Então assim, ele adoraria ter uma lei do ex ali, né? Marcando contra o Vasco. Então assim, a gente precisa que o Carille consiga arrumar essa defesa e compactar esse time para que a gente consiga resultados e que o Vasco convença jogando. Né? Ontem o Vasco teve diversos momentos que ele foi bem na partida, mas diversos outros que ele foi dominado. Então assim, não é que o Vasco ele tenha que jogar como um Barcelona, como um Real Madrid, um Liverpool, mas ele precisa não sofrer tanto e ser dominado. O adversário pode jogar, pode ir pra frente, pode, né? Porque a gente tá. São 11 contra 11. Mas o que me incomoda muito é ver o Vasco sendo dominado. Né? Uma coisa é o Vasco sofrer uma pressão em certos momentos ali, mas o Vasco ser dominado completamente. Teve diversos momentos ali que o Sport tocou a bola pra cá, tocou a bola pra lá. Cara, tá tocando do jeito que ele queria. O Carille no segundo tempo não viu que o Vasco cansou. Né? Ele demorou muito para fazer uma troca. Né? O Vasco estava sendo dominado pelo Sport no início do segundo tempo. E ele demorou ali para fazer as trocas e tal, percebeu? Fisicamente o time do Vasco não aguenta. O time do Vasco não está aguentando 90 minutos. Né? Os caras da frente não conseguem fazer pressão. O Garré não aguenta. Né? Esse tempo todo jogando e marcando. Né? O Nuno extenuado. Né? O Tietchan também muito cansado no segundo tempo. Então, assim, talvez o cara também precise ter uma resposta um pouco mais rápida para mudar esse time, porque o time, em 7 minutos do segundo tempo, o time tava morto. Tá morto. O Sport começou a avançar, avançar, avançar. E, cara, o Sport ali, se ele mete mais um gol e empata, cara, um abraço, assim. Não sei se o Vasco teria a reação e a calma que teve para fazer o terceiro, né? Porque a torcida ia começar a pressionar e tudo mais. Então, assim, o cara ele precisa se adiantar aos problemas que ele sabe que o time do Vasco tem, né? E que vão ocasionar a impressão do outro time contra o Vasco. Então ele precisa se adiantar a esses problemas. Eu vejo muito que ele espera os problemas acontecerem para assim o Vasco, para assim ele mexer e aí o Vasco ter alguma mudança, né? Como foi a questão do Adson. O Adson entrou, deu um gás, o Jair entrou, deu uma qualidade melhor no passe, né? E ele esperou muito para isso acontecer. Né? Então, assim, claro, ficamos felizes com a vitória, é óbvio. Mais 3 pontos, Vasco com 6 pontos no campeonato, início ainda de campeonato, mas é sempre bom fazer uma gordurinha no início do campeonato, depois as coisas vão apertando, os times vão deixando as outras competições e vão focando mais no brasileiro, né? Mas a gente precisa fazer esses pontos no início para a gente ter uma tranquilidade melhor no ano. Se o Vasco conseguir ficar ali, né, pegar outra Sul-Americana, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores, a gente não sabe, é difícil, né? Mas pode acontecer. A gente torce para que aconteça
e que o Carille consiga dar uma resposta, pelo menos até o meio do ano da janela que vai chegar, caso ele realmente fique, né, até lá, ele consiga dar uma resposta positiva para o torcedor do Vasco, que a gente consiga avançar nessas competições e a gente consiga, né, algum objetivo final, que é o título de alguma coisa, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil. O brasileiro eu realmente descarto, mas as Copas a gente pode ter chance por questão de chaveamento, né, a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Então é isso, meus amigos, um grande abraço, se gostou, curte, compartilhe, se inscreva aqui no canal, tá bom? E tchau, tchau.